Alô, alô, alô Brasil, alô mundo. Estamos começando este encontro, 18 de março de 2026. Hoje a proposta é batermos um papo, tirar dúvidas, compartilhar algumas sugestões sobre como transformar o caos em calma. Vamos aqui convidar os coleguinhas que estão por aqui online para este bate-papo que vai ficar gravado. E para essa live eu convidei nada menos que Dr. João Félix, que é o rei da paciência, que tem uma estrutura emocional incrível para dar conta do caos. Esperando ele entrar. Olá, Ju, bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Permaneça aqui que temos muitas informações interessantes para compartilhar. Vai colocando aqui a sua dúvida. O que você quer ouvir aqui hoje? Tô aqui convidando uns coleguinhas para entrar, para fazer dessa live um momento inesquecível. E aí, cadê Dr. João? Aguardando ele entrar aqui para a gente começar. Olá, Bruna, tudo bem? Bem-vinda. Esperando o Dr. João entrar, ele acabou o consultório agora. Olha, Luau Arte, muito bem-vinda. Lá de Pará, do Pará, bem ali, como diz o cuiabano, né? Que bom ver vocês aqui. Faz um tempinho que a gente não aparece, mas agora nós temos o compromisso de aparecer sempre por aqui, porque estamos transbordando de tanta informação. A gente estuda, pratica e precisa entregar para o mundo, não é? Então estamos por aqui, esperando o Dr. João entrar. Cadê você, Dr. João? Esperando o Dr. João entrar pra gente. Soninha, lá de Rondonópolis, que bom te ver aqui, Soninha. Vou começar aqui com a frase enquanto o Dr. João entra. Tudo bem? Que bom, né? As velhas e boas lives de volta. Vou convidar aqui o Dr. João para entrar. Olha, ele já pediu aqui. Som Medeiros, deve ser meu parente, né, Adilson? Medeiros, seja bem-vindo. Vão colocando aí as dúvidas. Oi, olha só. Hello, boa noite, Tá bem baixo, doutor João. maestro. Fala mais pertinho aí. Deixa eu ver agora. Fala de novo, por favor. Alô, alô, Agora tá ótimo. tudo bem? Melhor Como, agora. como estamos? Ei, Soninha. Tudo bem? Você com essa luz toda aí saindo da cabeça, João, essa live vai ser poderosa, hein? Então, João, como é que você se sente chegando aqui para falar desse tema tão importante, né? Foi sempre importante, agora mais ainda. Ó, em primeiro lugar, boa noite a todos que estão aqui, né, ao vivo com a gente, acompanhando essa live. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre esse tema de hoje. É muito importante, né, Creuza? Porque está na crista da onda, o momento que estamos vivendo, né? E a gente tem que ter sobriedade, ter uma âncora, né? Ter onde se apoiar e
onde que fica esse ponto de equilíbrio diante de tanta coisa acontecendo à nossa volta? É, e a gente começa aqui, eu começo aqui com a frase de Buda, que eu achei bem interessante hoje, preparando. Não, primeiro vamos ver o que que o mundo sistêmico, o mundo terapêutico sistêmico tem para gente. Olha só, inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança, disse Stephen Hawking. Sim, causa mudança. Então, essa inteligência de se adaptar à mudança e entender que o caos não dura para sempre. Nós somos aqui a prova disso, né, doutor João? Desde que o mundo é mundo, o caos existe. E uma linha diz que o mundo começou do Big Bang, né, da explosão. Então, primeiro, tudo explode para depois se organizar. E aí, aqui tem uma frase muito interessante, o Buda, né? É o sinônimo da tranquilidade e da paz interior, nos deixou muitos ensinamentos. E um dia disse que perguntaram a ele assim, ó, qual o maior presente que você gostaria de oferecer a alguém? Um dia um monge perguntou a Buda e ele respondeu, o dom da ausência do medo. É, o medo é o primeiro passo da ansiedade, da não alegria. E aí, doutor João, conta pra gente. Oi, Val, bem-vinda, Alda, quanta gente boa aqui nessa live. Somos a prova viva, né, Soninha? E aí, João, conta um pouquinho pra gente, você como médico que já passou por momentos de muito estresse em cirurgias, como é que você faz para manter essa paz interna e evitar o caos? Bom, é muito importante que você, diante do contexto exterior, você foque no seu interior. Então, a manutenção do equilíbrio, da paz interna, vai te dar a base para você se posicionar no ambiente externo. Então, mesmo nas situações de prova, situações difíceis, situações de estresse, é importante que você se conecte consigo mesma, consigo mesmo, porque é lá que mora a paz, a tranquilidade. E quando você está nesse ponto, você tem percepção, você tem sobriedade, você tem raciocínio, você tem condições de oferecer o seu melhor, mesmo nas situações mais críticas. Então, é importante voltar-se para o interior, para o seu eu, né? Isso tem N práticas, né, Creuza, que pode ser lançada à mão, por exemplo, respiração, meditação, são atitudes, né, que você pode adotar nos momentos assim mais críticos, de maior ansiedade, de maior medo, de maior insegurança, e aí você encontrar essa força interior. E falando da questão mais sistêmica, né, com essa visão mais sistêmica do universo, nós temos em nós a bagagem de todas as nossas ancestralidades. Então, essa bagagem, ela é muito rica e dá o suporte para você reagir da melhor forma possível. Então, é importante que a gente busque o nosso equilíbrio, e dessa forma a gente vai conseguir reagir bem às situações inusitadas, novas, diferentes, estressantes e assim por diante. Mas, doutor João, você concorda que o que que você acha? Você concorda que com o passar do tempo
a maturidade, ter enfrentado mais situações de caos na vida, nos prepara melhor? Eu queria que, oi, Alê do meu coração, amanhã eu vou aí tomar meu cappuccino predileto, Lu Godoy, amor, só gente linda por aqui. Você concorda que com o tempo, João, a gente fica mais apto a enfrentar essas situações por ter já vivido outras antes? Que para o jovem, ainda bem que aqui a plateia não é tão jovem mais, é além dos 30, mas antes é bem mais desafiador. Hoje eu acho que serve para a gente lidar com os filhos em relação a essa ansiedade que eles trazem, né? Você concorda que ter o conhecimento é base para a gente enfrentar melhor? Concordo plenamente. Quando você tem uma bagagem, né, uma experiência prévia, já viveu situação semelhante, isso com certeza vai te dar uma referência de como agir diante dessa nova situação que se apresenta. E aí, Creuza, lembrando que há, há 5 anos, né, 5, 6 anos, 6 anos na verdade, né, quando explodiu a pandemia, né, do coronavírus, e o mundo ficou numa situação bem crítica, a gente já estava aqui, né, nessa, nessa vida online, com essa mensagem de paz, de tranquilidade, buscando, né, o equilíbrio, buscando apoiar as pessoas, e isso, de certa forma, vem ao encontro do que a gente está falando agora, né? Quando você fala, olha, a vivência que você já teve, a experiência que você já viveu, vai te dar base para você reagir, né, melhor numa situação nova, que tem uma certa semelhança, né, com o que você já viveu. Então, isso realmente é positivo, muito positivo. E a gente tem essa vivência ali, na pandemia, que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Vamos aproveitar aqui o ensejo e, gente, aproveita para fazer a sua pergunta, para fazer um relato aqui. Qual foi o momento mais desafiador que você achou que o caos tivesse se instalado para sempre? Faz o seu testemunhal aqui para a gente saber como é que você conseguiu sair. Vamos compartilhar conhecimento, experiências, porque isso é muito importante. Eu já perdi o número de vezes, viu? Com 54 anos, com bastante experiência de vida na área de comunicação, do empreendedorismo e agora das terapias nos últimos anos. Se o caos não está por perto por questões relacionadas à nossa própria vida, tem o caos trazido pelos clientes. E a gente não pode se embolar com ele. Esse caos fica com ele e eu faço o que com isso? Eu tenho que ter recursos para fazê-lo sair com menos caos na mente, no coração e na vida. Então, a orientação é tudo. E é o que a gente continua fazendo, né, doutor João? Você, no seu consultório, como médico, muitas vezes atendendo comigo nas terapias, é o que a gente faz todos os dias da nossa vida. Gerenciar o Mas, nosso caos e de quem nos procura. mas vem cá, pessoal, vocês que estão vendo aí a Creuza com toda essa desenvoltura, eu quero fazer uma pergunta para você, Creuza. Quando você estava lá no começo da vida de jornalista, de repórter, né, que fazia participações ao vivo, e como que era você lidar com situações inusitadas, situações novas e imprevistas? Como que era? Conta aí pra gente, já que era uma situação caótica, né? Eu lembro de algumas coisas, eu não sei se você vai querer contar detalhes né, desse início de vida de repórter que tinha muita situação inusitada, né?
Aliás, só tinha situação inusitada. E hoje eu vejo que tudo foi essencial para a segurança que eu tenho hoje. Que lá no início da carreira, quando eu saía com meu gravadorzinho, que a fita rolava, muitas pessoas nem devem saber, nem conhecer isso. Quando a fita rolava lá, eu insegura para entrevistar ministros, para entrevistar autoridades, às vezes eu não sabia quase nada sobre aquele assunto. Não é como hoje que a gente tem chat, tem tudo. Antes era só a intuição, você tinha que aprender do nada. Então, eu passei situações bem desafiadoras, bem caóticas, e hoje eu vejo e sei que tudo aquilo foi importantíssimo para a segurança que eu tenho hoje, como mentora, como terapeuta, a situação menos segura que a gente sente é no papel de mãe. Nesse papel, a segurança existe bem pequenininha, porque nós não temos manual. Sinceramente, para todas as outras eu tenho muita habilidade. E foi lá. Eu vou falar são inúmeros, né? São inúmeros momentos, mas tem dois que me testaram como ser humano e como jornalista, né? Foi quando eu entrei ao vivo na Rede Record Nacional, falando sobre uma rebelião no Carumbé. A primeira entrada ao vivo nacional. Ali eu aprendi a ter foco. Ali eu tive que estar com estado de presença 100%. Foi tenso, mas depois foi maravilhosa a sensação de saber que eu dei conta. E outra foi participar ao vivo também na Rádio CBN Nacional, de uma vinda do Leonardo Boff, com o movimento do MST, e entrevistar ao vivo uma pessoa que você é muito fã. É caótico. Só que depois do caos vem a recompensa. Esses foram dois que me vieram à mente, sabe, doutor João? Outra vez também foi chegar para uma entrevista e a pessoa fala assim: amanhã você está aqui ao vivo fazendo esse programa de TV. E eu nunca tinha olhado para uma câmera. E aí eu encarei. O caos se transformou em experiência. Você gosta de puxar a capivara, né, doutor João? Vou puxar as suas agora. E, e aquela lá da colega que jogou Eu em pleno. sabia. A gente veio aqui para falar de caos, você vai levantar todas as capivaras. Ó, essa eu me lembrei dela e era assim, eu fui ser a tutora de uma colega que estava começando em rádio e eu já tinha mais experiência, então eu saí para ajudá-la, né? Para ensiná-la e apoiá-la. E ela foi fazer uma transmissão ao vivo na época daqueles tijolões assim, daqueles celulares desse tamanho. E ela estava fazendo ao vivo e tinha um script, imagina, não tinha nem a imagem, ela só lendo e ela se esqueceu completamente. Ela jogou o celular no banco do carro. E eu tive a tranquilidade de pegar o celular e entrar ao vivo e dizer, por problemas técnicos, a nossa repórter deu uma pausa e eu estou aqui terminando de dar a notícia. O problema técnico era a vontade de rufar, como dizem em Cuiabá, né? E aí foi pura adrenalina. Mas, Creuza, a recordação desses momentos é só para trazer a luz, né, à tona, a questão exatamente desse centro, desse equilíbrio. Quando você está bem consigo mesma, você consegue reagir mesmo em situações emergenciais, situações completamente inusitadas. E aí é que é importante a bagagem. É claro, hoje, quem vê você aqui ao vivo, né, fala, nossa, o desempenho dela aqui na live, que é o mesmo de estar ao vivo em uma
um programa de televisão, de uma transmissão ao vivo na internet, no YouTube, onde for, vai trazer essa imagem, né, de equilíbrio, né, de experiência, de potência, mas por que está assim hoje? Porque teve toda essa vivência acumulada. E aí, mais uma vez, né, o que a gente estava falando, o que a vida nos coloca, nos ensina. E quando você olha com esse olhar, né, de aprendizado, de oportunidade de aprendizado, isso acaba te enriquecendo cada vez mais e te tornando mais, vamos dizer assim, mais equilibrado, mais experiente, mais reativo, uma reação própria, adequada por conta do que você já viveu. Por isso que a gente não pode correr. Por isso que a gente precisa encarar o medo, a ansiedade. Junior, muito obrigado. Olha quem diz, maravilhoso também. Agora Lília entrou, amada alinhadora energética, mentorada, amiga. Enio, que bom vê-los por aqui. E olha só, essa desenvoltura, já viu que o moço é meu fã, né? Porque ele fica só falando nisso, mas tá bom, eu acolho, aceito e honro. Começou no rádio. O rádio dá essa desenvoltura pra gente. Mas, na verdade, desde pequenininha eu amava ler poesia na escola, amava falar e é treino. Gente, não existe quem não saiba falar. Não existe. Comunicação é nata. E aí eu tenho até novidades em relação a isso, daqui a pouquinho eu vou contar. Mas é treinar, treinar e treinar. Aqui nós temos uma blogueira maravilhosa, cuiabana, Lê Oliveira Dorileu. Uma pessoa engraçadíssima, que eu sempre a incentivei. Faz vídeos, Alê. Tá bombando lá no TikTok com o recanto canastra dela. Por quê? Porque é seu. A gente só precisa falar para o mundo. Sabe? A gente precisa deixar o caos de lado, deixa o caos estourar. É para o bem da humanidade que a gente compartilhe o que é bom. E aí, só o que para mim hoje, depois de tanto estudar o tempo todo e vivenciar e praticar, para mim, a virada de transformar o caos em algo administrável é lembrar da máxima oriental, de que não dá para pensar no passado e nem no futuro. É preciso pensar no instante do meio, entre o passado e o futuro, em tudo que fizermos. Presença. Estamos aqui 100%. Para mim, isso mudou o jogo. E para tu, João? Quando você está no estado de presença, né, completa e assim, plenamente ligado no que você está fazendo, no que você está vivendo, você tem uma reação completamente diferente, né? E a gente observa hoje, né, que usa com essa tecnologia aí, os celulares, né, de fácil acesso para todo mundo. Quantas vezes você chega num lugar e a pessoa ela está focada ali no celular e ela não está conectada no ambiente. Muitas vezes até o ambiente de trabalho dela, mas ela não está no estado de presença ali no trabalho. E isso tem N outros exemplos, né, como no caso da mãe que está amamentando e o foco não está no bebê, não está naquela troca mãe-filho, os olhares, o contato, pele a pele, né, as carícias e tudo mais. Ela está focada no celular, quer dizer, ela não está no estado de presença. E assim vai muitos outros exemplos, né, em que a pessoa ela não está no estado de presença, não está plena no que ela está vivendo, e isso repercute negativamente.
E aí, Creuza, quando fala assim desse exemplo da mãe e o seu bebê, isso gera uma desconexão, né? E uma quebra desse equilíbrio emocional que é importante para essa criança, né? Isso vai repercutir em uma pessoa que não tem o equilíbrio emocional para lidar com situações como muitas vezes vão enfrentar na vida, né? Sim, e pegando esse gancho aí, né, da criança, desde bebê, desde a barriga da mãe, e esse é um tema que nós temos muita propriedade para falar, especialmente doutor João, obstetra há mais de 20 anos, já pôs milhares de vidas no mundo e acompanha a vida desses bebês. Hoje ele já acompanha esses bebês, muitas já são clientes dele, então dá para saber um bocadinho de coisa sobre isso, sobre como que é a presença dos pais, o que que é importante para que não se criem pessoas caóticas. E isso, nessa visão sistêmica que a gente tem, a ansiedade, ela é explicada, comprovada, porque houve um vínculo interrompido, ou com o pai ou com a mãe. Então, qualquer vínculo interrompido, a gente chama na visão sistêmica, esse vínculo interrompido, talvez foi o dia que a criança ficou na escola esperando pelo pai ou pela mãe, que demorou e ele se sentiu abandonado, desprotegido, em perigo. Talvez o dia que esse pai ou essa mãe viajaram e ele ficou, não se sabe. Não temos um aparelho que mede e fale, em tal dia começou um vínculo interrompido, de amor interrompido, e essa pessoa desenvolveu uma ansiedade. Por que que a gente fala tanto de ansiedade? Em todas as pesquisas que eu faço com meus grupos, com nossos grupos de WhatsApp, ou os grupos online de encontros, pergunta qual é o ponto hoje que mais pega na sua vida, ansiedade de longe. Então, aqui a gente está resgatando um pouquinho sobre o papel da ansiedade como algo que efetivamente nos deixa caóticos por dentro. Algo acrescentado, doutor João? Você tem visto isso no consultório? E ainda mais que você trata hoje muito a questão da menopausa, das mulheres que entram nessa faixa, o caos aumenta nessa faixa etária? Olha, é uma fase que é uma fase de transição, né? E por ser transição, por si só, né, vai gerar instabilidade, né? Porque você sai de uma fase de segurança, de tranquilidade, que tinha seus ciclos menstruais regulares, certinhos e tal, e aí começa aquela bagunça do ciclo, aquela alteração do humor, da irritabilidade, do sono, cansaço, indisposição, tudo isso transitando, né, nessa fase reprodutiva para não reprodutiva. E isso, com certeza, vai repercutir em praticamente tudo, todos os aspectos da vida dessa mulher. Tanto a mulher esposa do marido dela, quanto a mulher mãe de seus filhos, quanto a mulher profissional que tem, né, sua vida, sua carreira, seu negócio, vai sofrer as consequências dessa variação, dessa mudança, dessa instabilidade, desse, entre aspas, caos, né, criado aí por essa transição, por essa mudança na vida dela. E isso, então, realmente faz parte. E quando você olha para isso e percebe, muitas vezes a mulher demora a perceber que é isso que está acontecendo com ela.
É aí que vem o estado de presença, né? A conexão total com ela, com o seu corpo, com a fase da vida que está vivendo e conectando todas essas informações, esses conhecimentos, para que ela reaja melhor a tudo isso. Agora também, eu passei por isso, né? Estou muito bem tratada, graças a Deus. Então, sem sintomas da menopausa, pelo contrário, muito bem tratada por você, por Iu. Vamos agora começar umas dicas bem práticas aqui, porque a gente, daqui uns 10 minutinhos, a gente já termina a live, porque nós temos muita coisa para fazer e nós vamos dar um spoiler aqui do que a gente está preparando. Passa muito rápido, acho que a gente tem que ver mesmo mais aqui, João. Quem quer que a gente volte, escreve aí. Escreve aí, porque a gente volta mais vezes, porque é desafiador trabalhar o dia inteiro e estar aqui à noite fazendo live, mas, enfim, quando a gente está aqui, nós adoramos. E dentro desse caos, pensa aí com você, se puder, escreva aqui nos comentários. Qual é uma imagem que para você representa calma? Fica com essa tarefinha. Se você não escrever aqui agora, pensa sobre isso hoje. Qual é a imagem? Para você, doutor João, qual é a imagem que imediatamente a sua mente traz quando eu falo a palavra calma? Olha, eu sabia que você ia fazer isso. Como assim? Agora ler pensamentos? Olha, é o seguinte, a calma, para mim, tem tudo a ver, pode ser até estereótipo, chavão, mas assim, é ambiente de tranquilidade, aquela música suave, de paz, um ambiente com luz adequada, não vou dizer assim pouca luz, mas assim, luz adequada, que não seja tão forte, tão intensa, tão estimuladora do sensório visual. E o foco na respiração. Então, se eu estou num lugar assim, ou me imagino num lugar assim, a calma. Então, para mim, isso desacelera e traz o ponto de equilíbrio para o centro. E a boa notícia, a boa recordação aqui, lembrando vocês, é que não precisamos ir ao templo budista para termos essa conexão. Eu vivo falando aqui para as minhas clientes, meus clientes, quando o clima esquentar lá no trabalho ou em casa, só respira 4 vezes, inspira 4 vezes, expira, vai ao banheiro, lava o rosto com água fria. É imediato que a gente sai do caos. Então, nós temos esses recursos. A nossa função aqui é apenas relembrar você sobre isso. Então, não precisa ir lá para o templo. O templo está aqui dentro. Realmente, quando a gente tem uma emoção negativa, a emoção negativa é aquela tombeira que vem, que nos atropela, que nos tira do centro e que nos deixa daquele sentimento por anos, às vezes, por conta de um fato, de uma emoção negativa acionada por algo, desperta um gatilho tremendo e você fica por anos remoendo aquilo. Então, neste momento, é se conectar, não há outro caminho. E vou deixar outra tarefinha aqui, depois vocês me contam, me mandam lá, aqui via mensagem no meu WhatsApp, tem meu WhatsApp aqui na bio. Quais são as emoções negativas que você mais sente? Faça essa pergunta. É raiva? É medo? É o quê?
isso é esse combo que leva ao caos emocional. E aí, doutor João? O que mais de dicas aqui para a galera? Bom, então é importante que você busque essa conexão consigo mesmo, com seu interior, e a respiração, como a Creuza disse, é um recurso que está aí acessível a todos. Respirar lenta e profundamente, respirar conscientemente. Você até pode fazer uma contagem mental enquanto você inspira e enquanto você expira. Isso vai ajudar você a se reconectar consigo mesmo e trazer aquele turbilhão, né, de sentimentos, de emoções, de irritabilidade, de ansiedade, tudo para um ponto onde você consegue lidar com a situação. E é claro, se você está num ambiente que é um ambiente de paz, um ambiente tranquilo, isso você pode criar. Tá? É muito importante que você que está aí acompanhando a gente entenda e perceba isso. Às vezes, naquele momento em que você está assim, muito agitado, né, está muito caótico, você se recolher, não precisa ser um outro lugar, basta um canto onde você para, silencia, olha para você mesmo, para o seu interior, faça a respiração, você já vai recobrar o seu equilíbrio. Isso é muito bom. E hoje, com tecnologia, né, Cleusa, você pode colocar um fone, uma música de paz, uma música de tranquilidade, e aí você encosta ali no cantinho, fecha os olhos e ouve essa música que te dá paz. E aí você vai voltar já uma outra vibração, uma vibração de equilíbrio. E como comunicadora que sabe a intenção das palavras e o que as palavras e o que a intenção, o pensamento provoca, eu deixo aqui como sugestão também para a gente pensar sobre as falas muito potentes que a gente fala. Por exemplo, eu não tenho diploma de ansiosa. Sabe que às vezes eu vejo que a pessoa chega e parece ter até um prazer ali invisível de eu sou muito ansiosa, doutora. Eu sou. Parece que tem um prazer ali escondido. Não, 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 não. De hoje em diante, eu estou ansiosa. Eu não sou, não tenho uma identidade, a não ser hoje outras é, questões de saúde aí, né? Que tem carteirinha e tudo. Eu não tenho carteirinha de ansiosa. Eu estou ansiosa. Eu estou com raiva. Não sou raivosa. Eu estou com ciúme. Eu não sou ciumenta. Eu não sou um verbo. Eu não sou um sintoma. Isso é muito importante, porque a nossa mente, ela acredita que nós somos tudo isso se formos afirmando todo o tempo para ela. Então, eu sugiro prestar muita atenção nesses verbos definitivos. Eu sou, eu não sou ansiosa. Eu estou um pouco ansiosa. Aí pergunta para a mente, por quê? Vamos conversar com a nossa mente. Por que eu estou com sintomas de ansiedade? Não é do nada. Mas se esses sintomas persistem, é preciso procurar profissionais. Nada melhor que terapia, que até um psiquiatra. Porque a gente hoje, a saúde mental, ela é feita por uma gama de profissionais.
Então, é preciso recursos internos e recursos externos. E aí, também eu sugiro a escrita terapêutica. Escrever te tira desse lugar de caos. Escreva no bloquinho do celular de notas, escreva. Eu sugiro sempre um bloquinho. Escrever com a mão já é comprovado que isso ajuda em tudo, em conexão com a gente mesmo. Escrever ainda com a bela e boa caneta. E aí, Não escrever é vale terapêutico. escrever com o celular? Oi? Não vale escrever com o Vale, celular? só que o celular provoca ansiedade. Anda com um bloquinho pequenininho na bolsa, deixa no seu trabalho. O celular hoje é a maior fonte de ansiedade. Hoje eu vou dar um relato aqui, a gente já está quase acabando. Eu estava preparando almoço e o WhatsApp não para, né? E aí tem coisas importantes que a gente está lidando e que chega recado. Antes eu corria e ficava olhando a panela e já respondendo. Hoje eu falei assim, eu não vou me sobrecarregar, que vire um caos a minha manhã por conta disso. Isso pode esperar. Eu só responderei mais tarde e concentrei, estado de presença. E depois, com calma, eu respondi. Então, hoje, ó, eu vou relatar aqui o que me dá mais caos mental, João. A pessoa acabou de mandar para você uma pergunta e ela bota uma interrogação no WhatsApp. Eu acho isso uma falta de educação. É como se a gente tivesse pendurada no WhatsApp o tempo todo. Então, ó, quem aí conversa comigo por WhatsApp, não faça isso, por favor. Isso me gera ansiedade. E eu acho uma invasão, sabe por quê? Quem disse que eu estou disponível? Você concorda que o celular hoje, quem quiser falar com você por áudio durante o dia, não vai ter resposta nunca também, né, doutor João? Eu sei que você também. Você não tem como ficar mandando áudio durante o dia, nem escutando. Concorda que É, isso também gera ansiedade? eu acho que assim a tecnologia ela ajuda em muitas situações, facilita muita coisa, mas a gente também precisa do básico, né, para usufruir de tudo que ela oferece. E um dos básicos é esse equilíbrio, educação, respeito, porque, olha, uma mensagem no horário inadequado, né, uma mensagem que a pessoa ela não se aguenta de ansiedade e logo já manda, né, a seguir uma interrogação ou uma outra, né, pergunta, né, isso está indicando, né, que ela não está nesse ponto de equilíbrio. E aí é que pode vir a ser interessante, né, que ela busque esse ponto. E é importante que saiba utilizar a tecnologia. Por exemplo, olha, a gente tem a facilidade de ligar, chamar e falar com a pessoa em qualquer lugar, em qualquer momento. E isso é importante. Por exemplo, tem situação que você não pode ficar na mensagem, não tem como você ficar mandando mensagem e querendo resposta imediata. Se é uma situação realmente grave, você teria que estar acionando um canal que permite resposta mais rápida. E aí, com certeza, não é mensagem de WhatsApp, não é mensagem. E aí que vem a questão. É importante você saber usar, qual ferramenta usar e em que momento usar. Tá? Então, isso é realmente desagradável, né, quando você encontra pessoas desse tipo. E é claro, mensagem, você pode mandar mensagem e ter paciência, calma, tranquilidade para esperar a resposta. E se for urgente, ligue, por favor. E não Exatamente. mande áudio de 8 segundos, nem de 10 segundos. Please, please, please. Isso gera caos emocional.
Por favor, gente, menos áudio, mais texto. Áudios quando necessário. Hoje é assim. Eu aceito muito áudio do pedreiro, das pessoas que não têm facilidade de escrever. Mas, por favor, gente, áudio de 5 segundos, não. É o que eu sinto que gera caos, porque você não lê, porque você não está podendo, você não escuta, porque você não está podendo, e gera um caos, gera ansiedade. Mas para terminar aqui, eu também sugiro que você cante. Quando você está sentindo caos emocional, cante, coloque uma música, dance a música é o que te tira mais rápido do estado de caos para um estado de mais calma também. A música acalma. Faça isso e você vai ver milagres acontecendo. Não acumule o caos. E caminhe. A gente fala hoje porque nós adotamos para nossa vida a caminhada e foi a melhor terapia da vida é a caminhada para nossa alma, não é, João? Quando a gente não vai, o nosso corpício reclama e a mente também. É E aí, verdade. vamos concluir? Porque, né, É isso já está aí. dando 1 hora aqui. A caminhada é um bom momento de reflexão, né? De você buscar esse equilíbrio, de você planejar a sua vida, o seu dia a dia, e além, é claro, de estar exercitando. Então, é muito positivo. E tem tanta coisa aqui, tem tanta coisa que eu preparei aqui. Minha mesa está cheia de livros, que eu gosto sempre de trazer algo novo também. Para continuar essa prosa, nós temos um convite, né, doutor João? Porque aqui eu vou falar. O que maior desafio para mim, numa live pelo Instagram, é não poder escutar você que está aqui. Eu gosto muito da partilha, é onde a gente cresce. A gente fala, você fala e juntos crescemos. E aí a gente tem um convite aqui, um sextou. Fala aí, doutor João, porque esse assunto aqui rende muito ainda. É sexta-feira, né, Escrivá? Sexta-feira, um encontro legal, para lá de calmante, de equilibrado, de paz, onde você vai encontrar, né, a oportunidade de falar e de colocar o que está se passando, né? Medo, ansiedade, preocupação, né? E dessa forma você buscar o seu equilíbrio na companhia de muito, muito afeto, muito carinho, muito acolhimento, e se sentindo abraçado, se sentindo ouvido. E esse canal é sexta-feira, não é isso, Cleusa? Pelo Nesta Zoom. sexta, ó, afeto, mais experiência e mais técnica. Quem aqui participa dos nossos encontros online sabe quanta entrega a gente faz e quanto a gente evolui juntos. Então, nós vamos continuar essa prosa aqui de hoje, porque é muito importante para a nossa vida. Troca. O que a gente já fez para melhorar? O que a gente busca? Quais são as fontes que a gente bebe? O que a gente aprende para hoje ter essa tranquilidade de falar não deixe o caos tomar conta da sua vida. Então vai ser pelo Zoom, online, gratuito, sextou sem cerveja, sextou com conhecimento e cura em grupo. Então, fale para os amigos, fale com a gente, quem não está no nosso grupo, que a gente manda os recados. Nós vamos mandar o link. Estaremos juntos nesta sexta, a partir das 7 da noite de Cuiabá. E outra coisa, para você empreendedora, eu abri 5 vagas, começando em março, terminando em abril,
para mentorias express sobre posicionamento nas redes sociais, sobre carreira. Então, eu senti de abrir 5 vagas para mentorias pontuais individuais, porque eu participo de muitos grupos nacionais de estudos e eu vejo que as mulheres ainda não estão nas redes sociais falando, compartilhando o que sabem, o que tem de melhor por travas. E não podemos admitir que nessa época a gente esteja travado e hoje eu senti muito forte no meu coração de abrir espaço na minha agenda para atendê-las de alguma forma do que eu possa contribuir com você. Se você quer deslanchar na carreira, se você quer dominar esse mundo digital com calma, com sendo você, eu tenho 5 vagas, espalha aí, podem me chamar. E na sexta a gente conta as outras novidades, né, João? Que tem mais ainda. É isso aí. Sexta-feira, esperamos vocês. E para terminar, doutor João, que eu não aguento, porque adoro metáfora, adoro histórias como comunicadora, para você pensar sobre pausa. Olha só, 3 monges tibetanos se retiraram numa gruta para meditar. 2 anos depois, um belo cavalo selvagem entra na gruta e logo vai embora, ok? 3 monges meditando, o cavalo selvagem entrou na gruta e saiu rapidamente. 2 anos mais tarde, o primeiro monge diz: que lindo cavalo branco. 2 anos mais tarde, o segundo monge diz: mas ele não era branco, era cinza. E mais 2 anos depois, o terceiro monge diz: já que vocês não param de brigar, eu vou dar no pé. Ai, ai, eu achei maravilhosa essa historinha. Isso é sobre pausa. Uma pausa para os monges demora 6 anos. E nós querendo que as coisas aconteçam num minuto, né, doutor João? É, reflexo da dita modernidade, Então das é coisas, isso. Muito das coisas obrigada. instantâneas, mas não é sempre assim. E é salutar essa pausa. Dê a Para pausa para evitar você esse mesmo. caos. Dê a pausa para você mesmo. Dê uma parada, dê uma pensada, dê uma caminhada, ouça uma música, faça a respiração, dê sua pausa. Seu corpo, sua mente vai agradecer. E sempre é tempo de fazer algo bom com isso tudo. O caos, às vezes, nos mostra caminhos. É isso, muito obrigada. Estamos juntos. Manda aí pra gente um oi. Seguimos. E quem quiser, avise os amigos, chama a galera e vem para o nosso encontro online, que vai ter muita cura. Vai ter movimentos de cura em grupo na sexta-feira à noite. É Até sexta. mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada, tchau. doutor João. Até mais.